Como nós lemos, juramentos, eles fazem parte da nossa vida cotidiana. Vez por outra estamos fazendo juramentos, estamos fazendo votos, estamos fazendo promessas. E aqui nós percebemos que Jesus está tratando justamente sobre isso. Mas o que são juramentos à luz da palavra de Deus? O que a Escritura diz a respeito disso? Como procedemos em relação aos juramentos? Um juramento, a pessoa, ela invoca uma coisa, poder, uma pessoa acima dela, como garantia daquilo que ela está dizendo. Então, em muitas ocasiões, na cultura judaica, Deus ele era invocado como sendo testemunha daquilo que estava sendo comprometido com os lábios. Então, o que se faz é que, neste caso, quando a pessoa não cumpre aquilo que ela está proclamando, declarando, Deus, que antes foi invocado como testemunha do que foi prometido, tem agora o poder para punir a pessoa. Ou mesmo quando aquilo que foi dito foi comprovado como sendo mentiroso, não foi comprometido com a verdade. É isso que nós encontramos, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, verso 16, que diz: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Ora, se eu tenho Deus como testemunha e autoridade sobre aquilo que eu estou pronunciando, então não há motivo para nenhuma contenda. Era assim que eles procediam antigamente, invocando Deus como sendo testemunha. Aqui no sermão proferido por Jesus, dos capítulos 5 ao capítulo 7 de Mateus, Jesus teve como objetivo direcionar o verdadeiro entendimento da lei aos discípulos, formando assim uma geração mais comprometida com os padrões do reino de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, se você puder conferir, diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Ele está enfatizando novamente a sua missão. Ele veio, pelo contrário, para cumprir aquilo que estava previsto na lei. E o que Jesus veio cumprir, previsto na lei, foram os seus preceitos redentivos. Ele veio e satisfatoriamente cumpriu tudo o que na lei estava sendo exigido para a nossa justificação. Mas o fato de Jesus ter vindo para cumprir rigorosamente o que estava prescrito na lei, com respeito à justificação dos eleitos, não dispensou os seus discípulos da grandiosa tarefa, da grandiosa responsabilidade que lhes cabia. Porque no verso 19 do capítulo 5, nós lemos que o dever dos discípulos era de observar e também ensinar a lei. Observar é uma palavra no grego que poderia ser traduzida como cumprir. Aos discípulos cabia-lhes cumprir a lei e também ensinar a lei. Isso está claro. É nesse sentido que no verso 20 do capítulo 5, Jesus disse que a justiça dos seus discípulos deveria exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. E aí precisamos perguntar: como podemos cumprir a lei? Em que sentido podemos cumprir a lei? Então Jesus faz uma exposição de 5 temas para exemplificar como o cristão deve cumprir o princípio da lei, não observando a justiça dos escribas e fariseus, que se concentravam e se limitavam aos aspectos externos da obediência, quando as suas ações não estavam sendo acompanhadas pela fé, pela intenção, pela motivação correta nos corações. Por exemplo, quando Jesus diz no verso 21, aqui relembrando o preceito da lei que se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás, Jesus está dizendo que o princípio dessa lei era não odiar o irmão e sempre procurar reconciliação com ele. Esse é o dever de todo cristão diante desse princípio da lei: não matarás. Os escribas e fariseus não estavam tirando a vida das pessoas, mas eles nos seus corações odiavam as pessoas. Enquanto do ponto de vista externo eles estavam cumprindo a lei e não tirando a vida dos outros, eles estavam ao mesmo tempo sendo negligentes diante da mesma lei, quando eles reservavam ódio nos seus corações e não buscavam a reconciliação. Aí nós temos no verso 27 outro preceito da lei,
que diz: não adulterarás. Eles não estavam adulterando, não estavam sendo infiéis para com o pacto matrimonial, mas eles olhavam com intenções impuras nos seus corações para outras mulheres. O que Jesus está dizendo, que o princípio dessa lei, não adulterarás, não se limitava apenas ao aspecto da infidelidade física fora do casamento, mas também com aspectos que envolvem intenções do próprio coração, contra as quais todo cristão deve observar e também ensinar. E aqui no nosso texto, Jesus está relembrando um preceito da lei, o 9º mandamento, lá que se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 16: não jurarás falso. Qual é o princípio dessa lei? Que nunca deveríamos prometer algo que não somos capazes de cumprir, que nunca deveria sair da nossa boca nenhuma palavra comprometida com a mentira, e sim, sempre comprometida com a verdade. Esse é o princípio da lei que Jesus está comunicando aqui. Nós percebemos que Jesus está ampliando o princípio moral da lei aos seus discípulos, demonstrando que o caminho para o reino de Deus exige mudanças no coração, e não apenas na aparência de uma religiosidade e de fidelidade externas. Essa religiosidade deve ser resultado da fé, da misericórdia e da justiça na presença de Deus. Sem tais valores, embora do ponto de vista externo sejamos encontrados fiéis aos olhos de Deus, diante dos nossos corações podemos ser encontrados na verdade como infiéis para com Ele. Nosso objetivo aqui será demonstrar exatamente isso, instruindo o dever de todos nós de sempre falarmos a verdade uns aos outros. Eu estou dividindo aqui esta passagem para facilitar a nossa compreensão em apenas 3 sessões. A primeira, no verso 33, Jesus faz uma declaração da lei. Depois, nos versos 34, verso 36, ele explica o princípio da lei, e no verso 37 ele aplica esse mesmo princípio do 9º mandamento, que se encontra no decálogo mosaico. Essa é a estrutura que Jesus usa para exemplificar esses 5 temas que nós temos aqui, desde o verso 21 até o verso 48 do capítulo 5. Vamos observar cada uma então destas sessões que nós temos aqui. A primeira, no verso 33, que diz o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos. Aqui certamente Jesus está se referindo a Moisés, que recebeu esta instrução da parte de Deus, mas provavelmente esta é uma referência aos rabinos do período interbíblico, Shammai e Hillel, que foram grandes intérpretes da lei nesse período. E eles aqui, como intérpretes da lei, eles anunciaram aquilo que com fidelidade se encontrava na lei. A lei dizia o seguinte: não jurarás falso. Isso está em sintonia com aquilo que nós encontramos diretamente no decálogo mosaico. Mas o esforço desses intérpretes da lei, nesse esforço, eles associaram também 2 preceitos que estavam presentes ali também no decálogo. Quando eles dizem aí, quando Jesus diz: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Aí nós temos uma outra sentença: mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eles associaram ao 9º mandamento outros 2 preceitos presentes no decálogo. O primeiro se encontra em Números 30, verso 2, que diz o seguinte: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Isso está em Números. Também Deuteronômio 23, verso 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então eles fizeram algo muito positivo, juntamente com o preceito, não jurarás falso. Eles associaram o dever de todo judeu de cumprir aquilo que eles haviam prometido, e assim não seria encontrado neles nenhum pecado. Quanto a isso,
é indiscutível o dever de cumprir os votos, como nós lemos em Eclesiastes, capítulo 5, versos 2 ao verso 5, que diz o seguinte: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, levianas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpres. Então é claro que Jesus, ele não veio revogar esse princípio da lei, ele não veio anular, ele não veio destruir o preceito da lei, ele veio para cumprir e ensinar os seus discípulos também este princípio, para que na observância deles, eles também pudessem ensinar. Só que na maliciosa interpretação dos escribas e também dos fariseus, se o juramento fosse feito invocando a Deus como testemunha, teria que ser cumprido absolutamente, como o texto diz, rigorosamente. Era o que foi ensinado aos judeus, estando sujeitos às sanções da lei como mentirosos. Os fariseus, os escribas sabiam disso. O rigor da lei exigia exatamente a pena sobre aquele que fosse encontrado mentiroso ao pronunciar qualquer voto ou qualquer juramento invocando Deus como testemunha. Então, o que eles fizeram? Para escaparem da força dessa lei, passaram a jurar pelo céu, pela terra, pela cidade de Jerusalém e também pela sua própria vida, pela sua própria cabeça. Porque em dado momento, se eles não cumprissem aquilo que eles tinham prometido, eles não tinham invocado a Deus como testemunha, e sim outros elementos por Deus inferiores, diante de Deus inferiores. E assim eles escapavam da força da lei e daquilo que nela estava previsto para aqueles que a desobedecessem ou que não cumprissem aquilo que tinha sido prometido. E é contra essa atitude dos fariseus que Jesus agora está censurando a má interpretação e ensinando aos seus discípulos a maneira correta de lidar com os juramentos e com os votos diante de Deus. Então, o princípio da lei que Jesus ensina se encontra nos versos 34 ao verso 36. Aqui, Jesus, como diz o texto, diz assim: eu, porém. Nós lemos o verso 33, nós percebemos que está tudo perfeito, tudo certinho, mas Jesus diz: eu, porém, porque ele está contrariando a malícia dos escribas e fariseus de escaparem da lei. E ele recomenda então no verso 34: de modo algum jureis. De modo algum jureis. Ele não revogou a lei, como nós já verificamos, no tocante ao 9º mandamento, mas ele conduziu os ouvintes ao verdadeiro princípio desta lei. O 9º mandamento foi dado com um significado mais amplo do que o que estava sendo interpretado pelos escribas e fariseus. Ele foi dado para conduzir o homem pela verdade, tornando-o verdadeiro. E muitas vezes, não somente os escribas e fariseus, mas inclusive nós mesmos, quando ouvimos alguma coisa, quando vemos alguma coisa, ao descrever exageramos, incluindo os nossos detalhes, outros detalhes, incluindo a nossa própria interpretação, e fugimos da exatidão daquilo que ouvimos e também vimos. Também, muitas vezes, nós procedemos mal, contando mentira de maneira explícita. Sabemos muitas vezes de coisas que não são verdadeiras, ainda assim nós pronunciamos. E o 9º mandamento, ele foi dado para nos impedir, para nos advertir, para nos conduzir à verdade, rejeitando toda forma de mentira. Muitas vezes também, especialmente em cerimônias de casamento, já tive o privilégio de fazer vários casamentos e ainda faço, noivos prometendo cuidar um do outro e de lhe ser fiel para com o outro, isso tudo sendo feito diante de Deus, votos, e não demora muito, com os desgastes do tempo,
com as distorções e em busca de justiça própria, muitas vezes, aqueles votos passam a ser desconsiderados e quebrados diante de Deus para proteger os nossos próprios interesses diante de conflitos matrimoniais. Votos que são feitos diante de Deus, votos que são feitos um para com o outro, devem ser cumpridos à risca. E o 9º mandamento nos lembra disso: não jurarás falso. Não façam promessas e votos que não se pode cumprir. Muitas vezes fazemos promessas, não cumprimos as nossas promessas e cobrimos esta falta com muitas justificativas, na tentativa de dizer para nós mesmos que nós não mentimos quando prometemos e não podemos cumprir. São subterfúgios, são caminhos escuros, discretos, muitas vezes adotados para fugir do rigor da lei, que exige que, uma vez que os votos sejam feitos, eles devem ser cumpridos à risca. Mas esse 9º mandamento, ele tem um foco ainda mais específico: que jamais o nome do Senhor fosse usado e seja usado para dar força a um compromisso, sabendo que não pode ser cumprido. O nome de Deus jamais pode ser profanado, usado de maneira indevida, usando o nome do Senhor em vão. O 9º mandamento nos lembra que jamais o nome do Senhor, Deus que está nos céus, nós que estamos na terra, pode ser usado para testificar, para ratificar, para confirmar qualquer palavra pronunciada pelos nossos lábios que não estejam comprometidas com a verdade. É nesse sentido que Jesus diz aí no verso 34: de modo algum jureis. De modo algum jureis. Este mandamento ensina que Deus deve ser honrado com as nossas palavras, nunca profanado. Também condena a mentira, falso testemunho nos relacionamentos. Aliás, o 9º mandamento do Decálogo diz: não jurarás falso testemunho contra o teu próximo. Então esse mandamento, ele tem um princípio que é positivo. Nós devemos zelar pela reputação dos nossos irmãos, zelar pelo testemunho dos nossos irmãos, nunca dizendo nada contra a verdade que prejudique a integridade dos nossos irmãos. Pelo contrário, eles devem ser honrados com as nossas palavras quando falamos a verdade a respeito deles. Jesus ensinou que a reputação de dizer a verdade deve ser tão impecável que os homens não tenham necessidade de confirmação da nossa palavra mediante juramento. Não precisa de juramento. Sejam comprometidos a tal ponto com a verdade que, uma vez que você der um testemunho, não seja necessário você reivindicar uma pessoa ou uma coisa para dizer que o que você está dizendo está em condição confiável. Seja a sua palavra sempre confiável, seja o seu procedimento sempre verdadeiro, sempre pautado pela verdade. E neste caso, não há necessidade de qualquer juramento. Em Tiago capítulo 5, verso 12, nós lemos o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Para não cairdes em juízo. O ponto de Jesus é que de nenhum modo o homem está livre da obrigação de falar a verdade, ou de sofrer a pena por mentir em juramentos, votos ou promessas, pelo simples fato de não os fazer em nome de Deus, pelas seguintes razões, e nós temos aqui no verso 34, quando ele diz, ainda no verso 34, não jureis, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus. Verso 35, nem pela terra por ser o estrado de seus pés. Verso 35 ainda, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Verso 36, nem jureis pela sua vida, pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, ninguém tem o poder de mudar os seus dias, de alterar as horas. Toda a vida humana está debaixo do governo de Deus,
De um modo ou de outro, embora os escribas e fariseus não faziam juramentos em nome de Deus, ao fazer juramentos em nome dos céus, da terra, da cidade de Jerusalém, ou pela sua própria cabeça, eles ainda assim estavam fazendo votos diante de Deus. Ainda assim, porque tudo que envolve a vida humana, direta ou indiretamente, está diante de Deus. A argumentação de Jesus é muito simples. Você não jura por Deus, mas você jura por outras pessoas ou coisas, ou até mesmo por cidade. Ainda assim, você diante de Deus tem o dever de sempre falar a verdade. E sempre quando você mente ou não cumpre aquilo que você prometeu, você está diante da mesma lei que exige punição para aqueles que desonram o juramento. Essa é a argumentação de Jesus, que denuncia a atitude dos escribas e fariseus e nos ensina o princípio que, independente de falarmos ou usarmos o nome de Deus, nas nossas relações, tudo o que falamos deve ser comprometido com a verdade, porque Deus sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos. Ele é sempre testemunha daquilo que se passa no interior dos nossos corações e dos nossos segredos. Ele vigia a todos nós, e não temos como fugir desta responsabilidade de sempre falarmos a verdade. E ele conclui no verso 37, fazendo, portanto, a aplicação desse preceito, desse princípio da lei, quando ele disse: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno, vem do diabo. De fato, a pessoa deve tornar-se tão verdadeira, tão plenamente confiável, que suas palavras recebidas com confiança nunca sejam recebidas com confiança e nunca com desconfiança. Quando você é uma pessoa comprometida sempre com a verdade, a sua palavra vale muito e não tem necessidade de confirmação. Pode ligar aí para minha mãe, pode ligar para o meu pai, pode ligar lá para o pastor da minha igreja, pergunta para ele se eu estou falando a verdade. Não preciso disso. Eu preciso confiar no que você está dizendo. E o que você está dizendo eu tenho para mim como verdade. E eu confio no que você está dizendo. Esse é o princípio que Jesus está transmitindo. Não há necessidade de jurar nem por Deus, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela sua própria vida. Sua palavra deve ser sempre carregada com a confiança nos relacionamentos. Existe apenas um juramento e garantia ideal para o homem: a sua palavra. Nossa palavra deve ser a nossa suficiente garantia contra qualquer desconfiança ou insegurança daqueles que nos ouvem. Devemos ser assim, impecavelmente comprometidos com a verdade diante de Deus e diante dos nossos irmãos, como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 25. Ele disse: por isso, deixando a mentira, falemos a verdade uns aos outros, pois somos membros uns dos outros. Deixando a mentira, falemos a verdade. Quando um crente deseja afirmar algo, que simplesmente diga sim. Quando deseja negar algo, que simplesmente diga não. Qualquer coisa que vá além disso é de origem maligna. Por quê? Porque se você não deseja uma coisa, você diz sim, há uma incongruência, há um conflito ali. Não é verdadeiro aquilo que está sendo dito, porque você não quer. Então, se você não quer, diga não. Se você quer, não pronuncie algo que seja contrário, diga sim. Se você quer, diga sim. Se você não quer, diga não. O que passa disso é mentira, é mentiroso. E o diabo é o fomentador, o maligno, é aquele que gera, é aquele que tenta, é aquele que provoca a mentira. Ele é o pai da mentira, ele é o condutor da mentira, ele é o guia da mentira. Enquanto Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é verdade
A sua palavra é a verdade. Deus é a verdade. Somos filhos da verdade, seguidores da verdade, e nunca deveria haver nos nossos lábios a mentira. Nunca deveria haver nos nossos lábios juramentos, votos, promessas, diante das quais não há, por parte dos nossos corações, a intenção de cumprir. Porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. Como poderíamos afrontar, desafiar a sabedoria tão soberana de Deus, que dos céus sonda os nossos corações? Quero concluir trazendo duas aplicações, dois conselhos para todos nós aqui. Em primeiro lugar, com respeito aos votos, os juramentos e as promessas que são feitas no ambiente dos nossos cultos. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, os votos têm lugar no culto. Isso está confirmado pelos nossos padrões confessionais, os nossos símbolos de fé. Na Confissão de Fé, por exemplo, de Westminster, capítulo 22, nós temos uma clara declaração, com base nos preceitos das Escrituras, de que os votos fazem parte, são elementos saudáveis e bíblicos dos nossos cultos. Lá no parágrafo 7, contudo, ela ressalta com essas palavras: ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida na palavra de Deus, ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir, para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Qual é a preocupação da Confissão de Fé de Westminster? Que, primeiro, é permitido fazermos juramentos, é bíblico fazermos votos e promessas, mas devemos ter muito cuidado ao abrir os nossos lábios diante de Deus que está nos céus, para fazermos qualquer um deles. Porque uma vez que nós juramos, uma vez que nós fazemos votos, uma vez que nós fazemos promessas, nós temos o dever de cumprir. E isto é o testemunho daqueles que andam na verdade. Os meus filhos, desde pequenininhos, eu sempre digo para eles, quando eu faço alguma promessa que eu sei que dá para cumprir, eu falo: sabe por que eu estou prometendo? E sabe por que prometi? E sabe por que agora eu vou cumprir? Porque o Papai do Céu, sempre disse para eles quando eles eram pequenos, porque o Papai do Céu, Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. Ele nunca nos engana. Quando Ele fala algo, quando Ele promete algo, a gente pode ter certeza que Ele vai cumprir. E o Papai não pode agir assim diante de você. Então, quando o Papai falar para você, você vai apanhar. Não adianta dormir no carro no caminho de casa. Não adianta. Eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Porque isso vai formando um conceito de autoridade da vida deles. Mas quando eu falo para eles assim: olha, papai esse mês vai dar mesada para vocês. Eu não fiz promessa de dar todos os meses, mas eu disse: olha, eu sempre que eu puder vou dar uma mesada para vocês. Então, se eu falar assim, eles me perguntam todos os meses: você vai dar mesada esse mês? Eu digo para eles: vou dar mesada para vocês. Então eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E é bom lembrá-los: eu estou dando porque eu prometi, tenho compromisso, para que eles também aprendam desde cedo a cumprir aquilo que eles estão prometendo. Agora você imagina se eu faço uma promessa para eles absurda, que eu sei que eu não posso cumprir. A minha autoridade fica desmoralizada dentro de casa. E o pior, pelo meu testemunho, eles vão olhar para Deus com desconfiança. Sempre que abrimos os nossos lábios para fazermos alguma promessa, antes, como diz o autor de Eclesiastes, Salomão, não nos precipitemos em palavras, pensemos bem, porque depois que nós prometemos, temos o dever de cumprir. E vale lembrar aqui algumas ocasiões que fazemos promessas. Fazemos promessas em cerimônias de casamento, que mais que reuniões sociais, as nossas cerimônias de casamento, elas têm natureza de culto. Naquele momento, quem está se preparando para se casar e quem já se casou, nos lembremos deste preceito da Escritura: o pacto que for feito, o voto que for feito, o juramento que for feito, antes de ser para o noivo, ou antes de ter sido para o nosso noivo ou a nossa noiva, foi feito diante de Deus.
e é feito sempre diante de Deus, e temos o dever de cumprir. Ah, pastor, mas meus sentimentos passaram, minhas emoções passaram, eu já não tenho mais aquele entusiasmo para abraçar, para beijar, eu já não sinto tanta saudade quando eu fico longe. Aí você fez um pacto, uma promessa, e é o seu dever agora cumprir. É o seu dever, é o seu compromisso agora. Você fez esse compromisso diante de Deus. Honre aquilo que você prometeu diante de Deus. Honre aquilo que você prometeu. Cumpra rigorosamente aquilo que você pronunciou com seus lábios. Seja fiel primeiramente para com Deus. Uma outra ocasião que nós também fazemos votos, juramentos ou promessas, como você quiser chamar, é na nossa pública profissão de fé. Aqueles que foram batizados na infância, eles têm a oportunidade, depois de terem sido conscientizados da palavra de Deus, e agora voluntariamente, de acordo com a sua consciência no Evangelho, eles vêm publicamente e fazem votos diante de Deus. Os pais fazem isso também quando eles trazem os seus filhos para serem batizados. Eles são inquiridos quanto à doutrina, e eles fazem votos de que educarão os seus filhos no caminho do Senhor, sendo não apenas professores dos seus filhos, mas também exemplos para os seus filhos dentro de casa, para que eles cresçam no caminho do Senhor, com a expectativa sincera de um dia se apresentar publicamente diante do povo de Deus, especialmente diante do Deus do povo, para proclamar o seu juramento de andar sempre nos caminhos do Senhor. Temos que cumprir essa promessa. Temos que honrar o Senhor com um voto que fizemos, um juramento que nós fizemos. Em último lugar, segunda aplicação que eu gostaria de trazer para todos nós aqui, a começar de mim, é que nunca seja encontrada nos nossos lábios nenhuma mentira. Que nunca nos nossos lábios seja encontrada mentira. Nunca, jamais. Que sejamos sempre comprometidos em falar a verdade uns para com os outros. Eu não vou dizer nem a começar dentro de casa, mas a começar no ambiente profissional. No ambiente profissional. Fale sempre a verdade para com o seu patrão. Fale sempre a verdade para com seus colegas. Fale sempre a verdade para com o seu professor. Fale sempre a verdade para os seus colegas de classe. Fale sempre a verdade para os seus pais. Nunca tente subestimar a inteligência da sua esposa ou do seu esposo, criando criativamente histórias que vão esconder as mentiras. Fale sempre a verdade. Seja sempre transparente nos seus compromissos, nas suas amizades, nos seus procedimentos. Seja sempre verdadeiro diante de Deus ao lhe prestar culto. Que haja sinceridade no coração, que haja fé no coração, que haja motivação sincera de agradar a Deus e não impressionar quem está do nosso lado direito ou esquerdo. Que haja verdadeira gratidão no coração, alegria, fé, confiança, ao separar parte da sua renda e dedicar, consagrar ao Senhor conforme o ensino das Escrituras. Faça sempre uso da fé, da misericórdia e da justiça em todo o seu procedimento, e que não haja nunca necessidade de jurar, seja por Deus, seja pelo céu, seja pela terra ou pela sua própria cabeça, porque Deus está no céu e nós estamos na terra, e quem somos nós para tentar enganar o Senhor com os nossos lábios? Que a verdade seja sempre luz para os meus caminhos e para os seus caminhos, e que assim sejamos santificados e o nome do Senhor glorificado. Oremos.